Pessoal, bom dia, boa noite, quer dizer, né? Tudo bem? Né? Dependendo do horário de quem está assistindo, é claro. Estamos dando início a mais um estudo aí, né? Pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus que possa nos abençoar, nos iluminar. Hoje nós estamos aí com o nosso estudo do Evangelho, né? Dando continuidade. E nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, né? Vamos pegar esse texto que é um dos mais belos do Evangelho, principalmente na questão da sua exemplificação espiritual, né? E vamos conversar um pouquinho sobre caridade, né? A caridade do ponto de vista do Cristo, né? Que é, acima de tudo, consolo, transformação, renovação, mudança. E essa parábola ela é bem emblemática, né? Ela é bem profunda, vamos dizer assim, porque ela vai ser como se fosse mesmo um exemplo do Cristo, né? Sobre como nos portar e o que é ser bom, né? A gente pega ali lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto muito bonito, né, dos amigos espirituais, que é chamado O Homem de Bem, né? E nesse texto eles vão falando características, né, do homem de bem, né? Vai falando que ele é gentil, é fiel, é condescendente, é amigo, é amoroso, né? E vai falando uma série de características, né, aquele que a gente pode chamar de homem de bem, né, que são as características que nós buscamos despertar na nossa intimidade. E, né, nós vamos perceber que essas características do homem de bem são as características do bom samaritano, né? Para a gente poder estudar o Evangelho, é sempre bem interessante a gente fazer um processo, né, de contextualizar a informação espiritual. Hoje, a gente estudando esse texto, está lá no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 11, no capítulo 10, me desculpem, né? E está no capítulo 10, no versículo 25, né? E para a gente entender bem essa parábola, né, primeiro nós temos que entender o que é uma parábola, né? Uma parábola é uma história, né? Uma história com o objetivo de se ensinar algo, né? Então Jesus falava parábolas, que era uma prática dos rabinos na época dele, né? Começou com um rabino muito famoso chamado Hilel, né? O Hilel ele fazia estudos em parábola. E Jesus, né, quando ele vai fazer as suas prédicas, quando ele vai ensinar, ele também recorria, né, a essa figura de imagem, né? Então a parábola é uma história, tá, que não é real, né, mas que tem por objetivo contar alguma situação, né? E isso é uma coisa para a gente poder fixar bem, porque muitas vezes no Evangelho, né, existem situações reais que aconteceram, né, e existem as parábolas, que são as histórias que Jesus conta. E por efeito disso, né, muitas vezes as pessoas confundem o que foi um fato da vida mesmo do Cristo e uma parábola que ele está contando acerca de alguma situação, né, gera-se muitas vezes confusão, né, entre os conteúdos de realidade e os conteúdos que, vamos dizer assim, são simbólicos, né, dentro aí da caminhada do Cristo. Então as parábolas, né, elas são todas simbólicas, né, são histórias que Jesus elaborava com o objetivo de ensinar, né, determinados conceitos. E a parábola do bom samaritano ela vai acontecer exatamente nesse sentido. Jesus está tendo uma conversa, né, com um doutor da lei e ele vai contar a parábola para poder responder uma pergunta que esse doutor da lei está falando, né? Então esse companheiro vai fazer uma questão e Jesus, para responder, ele conta uma história, né, para poder ajudar o companheiro a entender o que ele queria dizer, né, e para que aquela resposta também ficasse ali, enquanto história, né, no coração das pessoas que estavam lá no momento e no nosso, hoje, né? A cultura dos judeus é uma cultura muito oral, eles falavam muito, é uma cultura muito da tradição oral, né, muito pouco escrita, né? Mas muita fala, muita tradição, muito reconto, muita contagem de história, né? Então o povo de Israel ele era muito rico nesse sentido e Jesus vai utilizar essa característica que era comum, né, das pessoas da época. Então a gente vai lendo e a gente vai parando aqui. Quem quiser perguntar, participar, dar sua opinião é muito bem-vindo, tá, gente? É só digitar aí para nós aí que nós vamos ler com muito carinho. Então começa assim, está lá no capítulo 10, versículo 25. E eis que levantou certo doutor da lei e lhe disse, para o tentar. Ou seja, o doutor da lei estava fazendo ali uma pergunta para poder pegar Jesus, né? Se Jesus conhecia a lei de Moisés, era algo muito comum, né? Então a pessoa ele estava lá testando o conhecimento do Cristo. Mestre,
que devo fazer para alcançar a vida eterna? Então o doutor da lei vira para Jesus, lá no meio, lá normalmente eles faziam debates, eles sentavam assim nas praças ou nos campos, e começavam a debater temas espirituais. Era muito assim que eram os estudos na época. E o doutor da lei pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: o que é que está escrito na lei? Olha que interessante. Então Jesus devolve a pergunta, fala assim: o que está escrito na lei? O que a sua consciência te diz sobre isso? Como lês tu? Como ele é um doutor da lei, Jesus fala assim: o que você entende disso aí? Como lês, ele está perguntando assim: o que está escrito na lei e como é que você entende? E ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e com todo o entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui o fariseu, o doutor da lei, ele dá uma resposta filosófica dentro da religião judaica. E essa frase aqui não é uma frase de Jesus, tá? Ele responde isso para Jesus, ou seja, é uma resposta que o fariseu está dando para Jesus. E Jesus disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. O que Jesus falou? Você entendeu a essência da coisa. Se você fizer isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo, você vai viver. E a vida aqui é um processo muito mais amplo. A vida é a questão mesmo da eternidade, da continuação. E a morte é a paralisia espiritual. Tá? Então nós vamos ver ali morte como paralisia espiritual e vida como movimento espiritual. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí que é a pergunta. O texto todo vai girar em torno disso. Porque o fariseu virou para Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha uma pregação, vamos dizer assim, progressista em relação às ideias da época. E ele pergunta para Jesus diretamente: quem que é meu próximo? Por quê? Porque dentro do conceito religioso da época, próximo era somente aquele que era da mesma raça e da mesma religião. Ou seja, um judeu que professasse a religião do judaísmo. Esse era o meu próximo. Dentro do conceito dos doutores da lei. Por isso que ele cutuca Jesus. Porque pelos ensinamentos, por aquilo que Jesus demonstrava, próximo para Jesus era qualquer um e todos. Coisa que era muito difícil de ser absorvida pelos companheiros da época. Até hoje é difícil. Até hoje nós temos muita dificuldade em entender que aquele que pensa diferente da gente, ou que tem uma religião diferente, ou que tem uma cultura diferente, é nosso irmão também. Nós ainda achamos que Deus é mais para a nossa religião, para aquilo que a gente acredita, para o nosso clã, para o nosso grupo, e nós temos uma séria dificuldade em lidar com uma ideia de um Deus universal, que contemple todos, mesmo aqueles com os quais eu não particularmente concorde. Então isso é uma dificuldade que nós temos até hoje. O fariseu também carregava essa dificuldade e ele joga isso para Jesus: mas quem que é meu próximo? Ele sabia, dentro do conceito da religião dele, ele sabia muito bem: os outros judeus, esses são os meus próximos, o romano é meu próximo. E aí Jesus vai contar uma parábola. Olha só. Jesus, retomando a palavra, disse. Agora Jesus vai iniciar e vai contar a parábola. E nós temos que, antes de entrar na parábola, boa noite, bem-vindos. Antes da gente entrar na parábola, nós estamos falando da parábola do bom samaritano. Nós temos que entender o que era o samaritano dentro do contexto social daquela época. O samaritano, na época de Jesus, era uma parte da comunidade judaica, no sentido que eles eram judeus também, eles eram descendentes, eles eram, mais que judeus, eles eram israelitas, eles eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas aos olhos dos judeus ortodoxos, dos judeus que seguiam aquela fé, eles eram desviados. Ou seja, os samaritanos eram tidos como pessoas que não seguiam a verdadeira religião, que se misturavam com o estrangeiro, que não mantinham as tradições hebraicas. Então eles eram tipo assim, uns judeus, uns hebreus de segunda categoria, uns hebreus que são meio pro coco, um hebreu que é meio deixado de lado ali, tipo assim, qualquer coisa serve para aquele cara. Então hoje seria como se falar assim: aquele cara ali é um católico de pijama, aquele cara ali é um evangelho desviado, Isso é um samaritano, tá, gente? Seria esse conceito, Se você fosse evangélico, você fala: fulano tal tá desviado, Você fala assim: o espírita de pijama é o católico de pijama, que nunca vai na missa, que fala que é católico só para dizer que é. Então, aos olhos da sociedade da época, os samaritanos eram espiritualmente reprováveis, dentro daquela cultura. Eles não seguiam direito à religião real. Eles não eram gente que prestava. Eles se misturavam com coisa esquisita.
né? Eles eram como se a gente falasse assim, ó, Jesus está falando de um macumbeiro, de uma pessoa ruim, de uma pessoa que mexe com uns trem esquisitos aí que eu não sei o que é, tá? Não que o macumbeiro seja ruim, tá, gente? Eu estou falando do estereótipo, né? Existe um estereótipo muito pesado, né? Como existe hoje, por exemplo, com os espíritas, né? Com os companheiros de religião de matriz africana, né? Existe um estereótipo pesadíssimo em torno disso, tá? E é como se Jesus pegasse um desses para ser exemplo da história dele. Tá bom? Porque o samaritano, aos olhos dos hebreus, era a representação de quem era desequilibrado, quem não seguia Deus, quem era herege e quem estava errado até desistir. Tá? Então Jesus por isso que o samaritano é o bom samaritano, é o samaritano diferente, né? Dentro do preconceito deles na época. E aí Jesus começa, né? Jesus, retomando a palavra, disse: um homem, olha só a história, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que os despojaram, tendo-lhe feito feridas, retiraram-se, deixando-o meio morto. Aí ele vai começar. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, na Bíblia, é a representação da espiritualidade. Jericó é a representação do comércio, da materialidade. Então, um homem descia de Jerusalém, ou seja, ele saiu de um estado de espiritualidade superior e ele baixou o padrão dele, né? Ele estava indo para Jericó, tá? Isso é um símbolo, tá bom? É uma questão simbólica. E quando ele fez isso, ele caiu nas mãos dos ladrões, aqueles que vêm para roubar, né? E o que aconteceu? O despojaram, tiraram dele tudo que era exterior. Né? Então, quando a nossa espiritualidade ela diminui, nós perdemos a exterioridade, nós perdemos aquilo que nós consideramos valor transitório. Quando nós perdemos a espiritualidade, isso impacta na nossa vida material de várias maneiras. Tá? Então os ladrões vieram e tomaram tudo que ele tinha, né? E deixando-o meio morto. Meio morto, olha que interessante. Por que não deixou ele morto? Né? Ele estava paralisado, ele estava caído. Cair espiritualmente é ficar morto, é ficar paralisado. Não é a morte física, que a gente sabe que não existe. Aí continua. Né? Ora, aconteceu que descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Né? Ou seja, alguém que busca a espiritualidade. Eu também que também estava descendo, ou seja, eu estava saindo da espiritualidade e estava indo para o comércio. Olha só, o sacerdote também estava descendo a vibração, né? E o qual viu passar, e o qual, quando viu, passou de largo. Igualmente, um levita era um guarda do templo. Né? Os levitas eram a tribo, né, da qual Moisés era um dos membros, por isso que eram responsáveis pelas cerimônias sacerdotais. Então, os levitas, né, eles eram sacerdotes, né? O sacerdote com certeza também era levita, né? E eles eram responsáveis pelas questões religiosas. Eles que organizavam o templo, limpavam o templo, arrumavam, arrecadavam imposto para o templo, eram os levitas. Né? Chegando perto daquele lugar e vendo, passou adiante. Um samaritano, porém, que ia de viagem. Interessante que o samaritano não está nem subindo, nem descendo. Ele está indo na viagem. Ou seja, ele está na dele. Está na onda dele. Né? Chegou perto dele e quando o viu, moveu-se de compaixão. Olha que interessante. Então o samaritano, quando ele passa, né? E ele estava em viagem, se ele estava em trânsito, né? Mas não fala se ele descia ou subiu, os outros estavam descendo. Né? O samaritano estava em trânsito. Né? Aproximando, pesou-lhe as feridas. Pesou-lhe é fazer curativo, é olhar, né, limpar, né, lançando nelas azeite e vinho. Pondo depois sobre o seu jumento, levou-o a uma estalagem e teve cuidado dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao estalajadeiro e disse-lhe: tens cuidado dele. Quanto gastares a mais, eu te satisfarei quando voltar. Aí Jesus, né, termina a história, né, e olha que são 3 companheiros. Né, os 2 primeiros veem, mas não agem. O terceiro vê, é tocado, né, e aí nós vamos entrar na ideia da questão, como é que a gente é tocado por alguma coisa. Né? Tem uma frase do nosso amigo Liel, né, que aliás ele vivia nessa época, né, estava lá encarnado nessa época, né, que ele fala pra gente o seguinte, que o que nos torna humanos é a nossa capacidade de empatia. Né? E ele fala assim que somente quem já chorou muito entende como enxugar as lágrimas alheias. Isso é profundo. Somente quem chorou muito sabe enxugar lágrimas alheias. Por quê? Porque quando eu sinto, eu entendo. Quando eu entendo, eu me comovo. Então talvez esse samaritano aqui da história de Jesus represente, né, não a pessoa que busca a sua espiritualidade,
mas alguém que já sentiu na própria pele a dor, né, do desequilíbrio, do medo, né, a dor das necessidades espirituais, do abandono. Né? Por isso aquilo o moveu intimamente. E muitas vezes, para a gente poder desenvolver espiritualmente, né, há que se acordar para a dor. Né? Porque a dor é um indutor de empatia no nosso nível evolutivo. Então muitas vezes eu só entendo a dor do meu irmão quando eu sinto essa dor em mim. Né? E isso às vezes faz com que a gente passe por situações dolorosas na nossa vida, mas não com o intuito de nos fazer sofrer, mas com o intuito de nos fazer desenvolver sabedoria e empatia, que é o que falta muito hoje. Hoje nós vivemos num mundo onde a nossa capacidade de sentir o outro e de ajudar o outro ainda é muito limitada. Muito paralisada dentro aí das nossas limitações, das nossas escolhas, das nossas fragilidades. E dessa forma, muitas vezes a gente se perde, presos aí de conceitos, de preconceitos que nos impedem de amar. E aí continua a história. Aí agora Jesus volta à questão do doutor da lei. Olha só. Qual desses três te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E ele respondeu: o que usou com ele de misericórdia. Então Jesus disse-lhe: vai e faze tu o mesmo. Boa noite. Não sei bem o que fazer, como já havia falado, eu perdi o meu filho, Lucas, só tem 2 meses. E eu não sei mais o que fazer com essa dor. E falta que ele faz a mim. Queria muito saber como ele está. Ô, minha irmã, o que a gente pode pedir aos amigos espirituais, é que tragam, alguma notícia aí do companheiro, de como é que ele está, vamos lembrar sempre, que a gente está falando aqui de Jesus, e o Evangelho, ele tem 2 características. Primeiro é o consolar. Então você pode ter certeza, minha amiga, seu filho está vivo. Existe uma vida muito além da nossa vida aqui. Existe uma realidade que transcende os nossos limites materiais. E por mais que a dor da saudade às vezes envolva a gente, vai te envolver e você vai chorar, essa existência é aquela gota de esperança que acende no seu coração. Lembra sempre dos bons momentos, das boas vibrações, da alegria do sorriso, do olhar, das boas palavras. Deixa de lado ali as emoções negativas, as brigas, porque o que permanece depois da morte são os laços de amor. E segundo nos diz o amigo Lucas aqui, teu filho está bem. Por quê? Porque ele tem você como um lastro do amor dele na sua caminhada evolutiva. O amor de mãe faz muita diferença, minha amiga, porque o amor de mãe é um amor eterno. É um amor que atravessa vidas sucessivas, se construindo em laços, em transformação. Perde a sua fé, não. Lembra de Maria, a mãe do nosso mestre, que também viu seu filho indo para uma outra realidade, injustiçado e sofrido, mas que sabia que o Cristo retornaria. E assim o seu filho também retorna. Porque a promessa de Jesus é que tudo aquilo que ele fez, nós também podemos fazer. Lembra que ele fala isso pra gente? Vós sois deuses. Tudo quanto faço, vocês farão e muito mais. E se Jesus retorna da morte, é porque ele está dando uma dica pra gente. Que a morte é só uma passagem. Nesses momentos de dor, a gente tem que pegar a esperança e acendê-la nos nossos corações. É uma coisa que os amigos espirituais falam muito. A nossa função, isso eles falando pra gente, não é resolver os problemas, mas acender a esperança. Porque toda esperança nasce do amor. E toda saudade é sempre bela. Porque a saudade é o caminho que começa a se trilhar para o reencontro. Minha amiga? Pode ter certeza que seu filho está bem, está com aqueles que o amam. A espiritualidade amiga tem 1000 recursos para nos ajudar. Mesmo a saudade batendo no seu coração e as lágrimas vindo, permite, deixa que elas venham, chora. Chora porque as lágrimas são benditas. Diz lá no livro Boa Nova, as lágrimas são benditas no Monte das Oliveiras. Jesus também chorou. Chorou a saudade, chorou diante dos amigos que não o compreendiam.
né? Mas eu vou falar para vocês aquilo que Jesus falou para os discípulos dele. Ó, vai ter um momento que vocês vão chorar, né? Todo mundo vai estar alegre e você vai estar triste. Mas vocês terão depois disso uma alegria tão grande que essa dor, né, vai desaparecer. E Jesus compara a morte como um parto, né, porque é um renascimento. Ele fala assim, a mulher quando vai ter o seu filho, ela sente dor. Mas depois aquela dor desaparece diante da alegria da nova vida que chega ao mundo. Né? Então, minha irmã, né, o que nós podemos te dizer em nome dos amigos espirituais é que confia. Confia que o amor tem sempre recursos. Lembra daqueles que estão à sua volta. Lembra de doar afetividade, de doar carinho. Né? Pode ter certeza que ele está bem, porque o seu amor protege, o seu amor o envolve. Né? Lembra que, assim como quando ele era pequeno e ficava no seu colo, né, agora ele está no colo de Jesus. Está envolvido pelos amigos espirituais que não deixam ninguém ao desamparo. Perdoa, segue em frente. Deixa de lado os motivos de dor e guarda no seu coração as lembranças boas, a certeza do bem e a razão do reencontro que vai acontecer. Né? Cada dia uma gota de saudade, cada dia um pouco de lágrimas, mas cada dia também esperança. Todos os dias a esperança brota de lágrimas. Vamos lembrar disso, tá, minha amiga? Estou pedindo aí para os amigos espirituais que possam abençoá-lo, possam envolvê-lo, possam envolver você, sua família, né? Que Jesus possa te abençoar muito, né, gente? A gente sabe que, né, tem uma história muito bonita, né, que uma vez os amigos espirituais contaram pra gente, né, que conta do Buda. Né? Diz que o Buda estava na cidade lá na Índia e tô contando parábola também, né? Imitando Jesus. E ele estava lá na Índia e em determinado momento uma pessoa, né, uma mãe, se aproximou dele e falou assim, iluminado, meu filho está morto. Traga ele de volta para mim, por favor. E aí o Buda olhou nos olhos dela, né, e falou assim, olha, se você fizer uma coisa, eu trago seu filho de volta. E aí ela olhou assim e falou assim, faz qualquer coisa, né, como qualquer um de nós faria. E ele falou assim, olha, bata de casa em casa. Pergunte a todas as famílias que você encontrar nessa aldeia. Né? Se você encontrar uma família sobre a qual a morte não passou, venha aqui e me fale e eu te darei o seu filho de volta. E aí a mãe, né, naquela ansiedade, né, de retornar ao filho, saiu. Começou a bater de porta em porta. Né? Quando ela abria a porta, ela era recebida, começava a conversar. E em determinado momento da conversa ela falava, mas aqui nessa casa, vocês já perderam alguém? E aí uns falavam, não, minha irmã, não fale dessa dor, pois ela ainda é forte nos nossos corações, porque nós perdemos, sim, alguém que nós amávamos. E ela foi para a próxima casa, e mais uma vez começou a conversar, e no meio da conversa perguntou de novo, nesta casa, por acaso, vocês já perderam alguém que amavam? Grande é a nossa dor, minha irmã, não fale mais disso para conosco, pois a saudade nos aperta, e o coração chora por aquele que amamos e que já se foi. E de casa em casa a companheira foi. E à medida que ela visitava cada casa, ela via as histórias daquelas mães, daqueles pais, daqueles maridos e filhos, né, que falavam da sua dor, ela começou a se ver um pouco neles. E quando ela retornou ao Buda, né, que estava lá sentado na praça com seus discípulos, né, ela se atirou aos pés dele e falou assim, iluminado, não encontrei ninguém que não tivesse perdido alguém, mas como terei meu filho de volta? E aí o Buda olhou nos olhos dela, né, espírito de luz, né, enviado do Cristo, como era, né, como todos os grandes espíritos, né, fazem parte da turma de Jesus, né, ele olhou para ela e falou assim, filha, não encontraste o seu filho, mas encontraste outra coisa, sabedoria nos corações daqueles que choraram como você. Agora, você vai encontrar o teu filho nos olhos daqueles que te buscarem para consolo, conforto e harmonia. E quando deixares este mundo, transitório e passageiro, que é o mundo da matéria, com certeza ele estará te esperando, pois que ele está contigo
E em cada casa que você visitou, ele te acompanha. Então, ele fez o que com ela? Resumo da parábola, da história do Buda. Ele fez com que ela percebesse que a dor dela é a dor do outro. E aí ela estabeleceu empatia. E a superação do outro a ajudou a superar. Para que um dia ela também pudesse ajudar alguém que está passando pela mesma prova. Então, minha querida mãe, que o seu filho retornou à pátria maior, aprende com a sua dor, chora, desenvolve as suas virtudes, continua caminhando e amando, que o seu filho irá te ajudar e que em breve você vai poder ajudar outras pessoas que passam pela dor que você está passando hoje. E um dia, com certeza, você vai olhar nos olhos do seu amado filho, porque isso é a verdade e a realidade espiritual da vida, minha amiga. A morte não existe. Só desaparece aquele que é esquecido, não aquele que morre. E guarda isso, tá, amiga? Nós falamos demais, a gente fica falando, mas o amor tem poderes que a gente nem sequer imagina. A mãe tem poderes que nem sequer imaginamos. Está doendo, imagine que sim. Quem sou eu para dizer da tua dor? Só posso olhar para os meus filhos aqui e pensar, imaginar, ousar, mas nós sabemos que o Cristo continua vivo, pode ter certeza, porque nós também já perdemos alguém que nós amamos, todos nós. Você falando, eu lembro do meu pai que se foi, vários anos, quase 20 anos, e mesmo sendo médium, enxergando os espíritos, aquela coisa toda, a saudade também parte de vez em quando, pode ter certeza. Apesar de ter visto ele umas 2 vezes aí, não é a mesma coisa, mas a esperança, é o que nos movimenta. E muitas vezes a gente sente esse vazio como se tivesse arrancado um pedaço aqui dentro da gente, faltasse isso aqui, tivesse um buraco aqui, ó, e isso vai ser preenchido por Jesus, tá, minha amiga? É o que nós podemos te dar, muito coração, junto aí com as nossas vibrações, com o nosso amor, com o nosso pedido que Jesus te abençoe. Mas nós estamos falando dos bons samaritanos, o samaritano que nos faz pensar, porque o samaritano ele vai trazer para a gente exatamente a prática, E quando a companheira fala do seu filho, quem pratica mais o amor do que uma mãe? Porque tudo na nossa vida existe o convite, a escolha e a consequência. Então nós vemos lá o samaritano, que teve uma escolha. Ele escolheu parar. Ele escolheu dar do seu tempo para aquele que o buscava. Ele escolheu participar, agir. E o bem, meus amigos, é ativo. O sacerdote e o levita escolheram, e é o direito deles, porque eles têm livre-arbítrio, passar de largo. Eles não fizeram o mal, mas deixaram de fazer o bem. Por isso eles desciam, E talvez eles fossem os próximos a serem, talvez, envolvidos pelos ladrões. Parar para pensar nisso, Toda ação no bem é sempre uma ação ativa. O bem é ativo. Pode, aqui, ó. Dá uma boa noite pro pessoal, vem cá. Tem um menino aqui, ó. Esse aqui é o Luke. Boa noite. Esse aqui é o Luke. Meu Luke, né, Luke? Sim. É o meu Skywalker. Luke, né, Luke? Luke Conte de Faria. É, Luke Conte de Faria. Senta aí, meu amor. Pode fechar aí. Ele tá mexendo no computador, gente. Então, quando a gente fala dessas questões, vamos lembrar sempre isso. Os espíritos falam muito isso pra gente, que o bem é ativo. Vamos ter atitudes de bem. Vamos ter atitudes de luz. E pra companheira que eu sei que tá chorando lá, fica tranquila, meu irmão. Jesus está junto de ti. Chora, mas recebe consolo e conforto, tá? Recebe amor aí. E a gente pensando um pouco, sobre essa questão do bem, nós vamos lembrar que fazer o bem é uma escolha, Fazer o bem é realmente um movimento, E quando a gente aprende isso, nós vamos lembrar, que às vezes a gente faz o mal de maneira passiva, quando nós deixamos de agir. Então muitas vezes a gente vê um morador de rua na rua, um amigo sofrendo, e nós sempre seguramos para agir, Então vamos tentar ser mais ativos.
Porque a oportunidade que aparece no nosso caminho é para nós. Né? Se apareceu na sua frente, se chamou a sua atenção, né? O Lucas sempre fala isso comigo. Passou na sua frente, chamou a sua atenção, é para você resolver. Não é para você chamar o outro para ele fazer, né? Para você ir lá e dar o que você tem. Ah, mas eu tenho tão pouco. Às vezes você tem 5 minutos de atenção. Às vezes tem uma prece. Às vezes você tem um olhar de amor, de afetividade. E quando a gente treina em dar aquilo que a gente tem, né? Que são as questões do emocional, do afeto, né? Nós vamos conseguir dar muito mais coisa do que a gente pode imaginar um dia. Né? Nós estamos falando aqui da parábola do bom samaritano, tá, gente? Nós estamos viajando aqui junto aqui, né? Pensando na postura do samaritano da história, né? Que deu o que ele tinha: acolhimento, compreensão, amizade, boa noite, né? Ele deu o que tinha. E se cada um de nós aprender a dar um pouquinho do que tem, toda a nossa proposta espiritual e todo o nosso mundo vai ser bem melhor. Estou vendo aqui o companheiro aqui de proteção aos animais, né? E quando a gente pensa nos nossos irmãos menores aí, nos animaizinhos, né? Nós não podemos ajudar todos, mas podemos ajudar os que estão ao nosso alcance, né? Porque também os animais fazem parte da nossa família espiritual. São seres que estão evoluindo, que estão caminhando, né? São criações de Deus, né? Eles se aprimoram, eles crescem, eles renascem, né? Eles vão chegar um dia, né? A acordar para muitas outras realidades, né? Minha amiga, né? Vamos agradecer a Jesus, né? A companheira está agradecendo pelas palavras que nem são nossas, são do Cristo, né, minha irmã? Nós temos que nos apoiar juntos. Eu sei que você vai conseguir, né? Porque a saudade é sempre bela, né? E vamos lembrar aí, né? Como a gente está falando um pouquinho dos animais também, do amor. Né? Se eu sou capaz de dedicar amor a um animal, eu sou capaz de dedicar amor a um ser humano. Falando em animal, acho que tem até um batendo na porta. Ô, Luke, abre a porta pra gatinha lá, ela tá querendo entrar. É a gatinha. É a gatinha miau? É a gatinha que quer participar do estudo. Né? E aí, meus amigos, né? Vamos criar boas vibrações, né? Falou de bicho aqui, chegou. Não falou, criaturinha. Aqui, ó. Uma amiguinha. Um dos 3 aqui de casa, né? Nós temos 2 gatinhos e o cachorrinho, né? Mas nossa irmãzinha, né? Essa aqui é minha amiga de mais de 12 anos, né? Né, Luke? 13 anos, então. 13 anos, viu? Mas assim... Ai, calma. Quer descer? Vai lá. O negócio dela agora é só dormir. Dorme o dia inteiro. Dorme, como diz os meninos. Ela acorda, vai para outro lugar e dorme mais, né? Deixa ela aí. Mas assim, meus amigos, voltando à questão da parábola do bom samaritano, né? Quando Jesus trabalhava essas ideias com a gente, ele estava nos dando alguns nortes para seguir, né? E quando ele fala muito disso, quando a gente vê lá o levita e o sacerdote, ele está trabalhando com a gente a ideia daqueles que sabem, mas que não agem, né? Porque o sacerdote é alguém que, em tese, é espiritualizado, e o levita também, né? O levita era o responsável pelas coisas práticas do templo. Né? E quando eles passam de largo, quer dizer que muitas vezes, apesar do conhecimento que nós temos, nós não agimos. E muitas vezes aquele que nós julgamos inferior, ou que sabe menos que a gente, né? Ela é bem idosinha, é verdade, ela é bem velhinha, viu? Né? Já tá caindo os dentinhos, né? Tá ali, né? Já tá ranzinhos, né? Mas continua aí. Espero que ela fique mais uns 10 anos, né? De vez em quando o Lucas vem aqui em casa e fala, bota a mão nesse gato aí, porque quer que ela desencarne tão cedo, não, viu, Lucas? Eu peço pra ele, né? Uma vez ficou doente aqui, não, meu Deus. Pedi pro Lucas, falou que ó, dá um jeito aqui na pequena aqui, meu amigo, por favor, né? Pede pro Francisco de Assis lá, que você é um amigo dele lá, pede pra ele lá, porque se ela desencarnar eu vou chorar demais aqui, né? Claro que ela vai desencarnar, né? Desencarnar, falou que o bicho desencarna. Não, a pessoa fica até doida se eu falar isso, né? Ela vai morrer, né? O princípio espiritual dela vai seguir em frente, com certeza. Mas eu espero que demore um pouquinho, ela pode ficar aí mais um tempo. Mas sem brincadeira, né, gente? Então Jesus vai trabalhar com a gente essa ideia de que o bem tem que ser prático. O bem tem que ser ativo. Né? Então, a gente pode fazer o bem de muitas formas. A gente pode ajudar de muitas formas. E normalmente está muito relacionado com a gente aprender a dar o que a gente tem. Os nossos valores. Né? O que a gente tem de valor? É a amizade, é a paciência, é a compreensão, é o cuidado, é o carinho, é o afeto, é a saudade, são as lágrimas. Né? Muitas vezes nós vamos precisar de alguém que doe lágrimas, que se sente e chore conosco durante um tempo. E às vezes é bom te dividir as lágrimas com alguém.
né? Nós vamos precisar de pessoas que doem seu tempo, sua paciência, sua compreensão. E hoje isso está tão difícil, meus amigos, porque nós vivemos uma onda de egoísmo muito grande, né? Nós estamos muito egoístas. E o isolamento, né, não é um isolamento de espírito, né? Eu lembro que a gente estava fazendo uma reunião virtual outro dia, e aí, ó, minha filha, quase que eu piso, não sei, ela estava aqui debaixo do meu pé, não vi. A gente estava fazendo uma reunião virtual de radiação, e aí o Léo virou para mim e falou assim: ó, meu filho, eu falei assim: não, nós estamos isolados, aquela coisa toda. Ele falou assim: ó, a distância não separa quem se ama, não, meu amigo. Nós estamos aqui no mundo espiritual e estamos ligados com vocês do mesmo jeito. Os limites da morte não separam os seus limites físicos que vão nos separar, né? Onde os corações se unem, o trabalho do bem acontece. E é profundo, porque a espiritualidade, eles sabem lidar com as coisas melhor do que a gente, porque nós temos muita dificuldade com a mudança, né? Então nós queremos sempre que as coisas sejam do mesmo jeito. E quando as coisas não estão do mesmo jeito, a gente perde o controle, nós sofremos com aquilo. E uma das grandes características dos grandes espíritos, dos bons espíritos, é que eles sabem se adaptar. Eles são altamente adaptáveis, eles conseguem tirar luz e bem de qualquer ambiente que eles tiverem. Né? E é uma coisa que a gente tem que aprender a pensar. Né? Porque o samaritano, o que ele fez? Ele viu a situação e ele agiu. Ele não fez uma prece, não pediu Jesus para resolver o problema. Né? Ele chegou lá e falou assim: ó, esse cara caiu, preciso resolver. Vou colocar fazer uma bandagem aqui na figueira e botar esse cara no meu burro aqui e levar ele ali. Ó. Vou deixar ele ali. Que eu pedi alguém para cuidar dele. Estou trabalhando, mas eu arrumei alguém, né? Vou pagar. Olha só. Ele foi prático. Né? E muitas vezes nós somos pouco práticos no bem. Nós somos, não, mas vai ser difícil. Se eu chegar lá e o cara da estalagem não quiser. Se eu chegar lá e o meu burro fica cansado de carregar esse cara aí, esse cara vai sujar meu burro, tá todo cheio de sangue. E se eu chegar lá com esse cara no burro, eles acham que fui eu que bati nele e roubei. Né? Seria a gente. Né? Ele nem ligou, falou: não, tô levando, ó, trouxe esse cara aqui, ele vai ficar, mas quem é esse cara? É meu irmão. Não preocupa não. Tá? Se gastar com ele, eu te pago na hora que eu voltar. E com certeza ele era uma pessoa que gerava confiança, porque o estalajador dele aceitou. Né? Ou seja, alguém que passava ali por constantemente. O cara falou assim: não, se ele falou, ele vai fazer. Né? Porque a prática do bem é o que nos dá autoridade moral. Né? Quando a gente enfrenta os problemas espirituais, as provas da vida, sabe o que nos ajuda a vencer? Prática do bem. A prática do bem, né? Que nem sempre é o bem material, tá, gente? Né? Às vezes a gente não pode dar cesta básica para todo mundo. Né? Muitas vezes chegam famílias querendo cesta lá na casa espírita e a gente não tem. A gente vai dar um saco de arroz, vai dar um óleo, né? Outras pessoas não precisam de coisas materiais, precisam de coisas espirituais, de atenção, de cuidado, de carinho, de afeto. E nisso todos nós podemos dar alguma coisa. Né? E lembrar que quando nós damos algo de nós mesmos, né? Tem até um texto muito bonito no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o texto da senhora lá que vai fazer caridade e leva a filha junto. É um dos textos mais bonitos que eu acho no Evangelho segundo o Espiritismo. É a senhora da sociedade, né? Bem daquele jeitão do Kardec, né? A senhora da sociedade. Durante o dia é a dama da sociedade, mas à tarde e à noite ela sabe fazer caridade. Ela tinha uma carruagem, né? E dentro da carruagem ela tinha um monte de coisa que ela saía. Ela ia visitando as famílias pobres, né, lá de Paris, né, ia doando as coisas para as pessoas. Que ela via que alguém precisava, não, resolvia, ia lá, ou tinha um pai doente, ela foi lá visitar o cara, dava comida para os filhos, resolvia. E ela sempre se fazia acompanhar pela filha. Olha que interessante, né? E aí o espírito conta a história para Kardec, né? E ele fala assim: por que ela era acompanhada pela filha? Né? Porque a filha queria fazer caridade também. E ela vira para a filha e fala assim: ó, se eu te der alguma coisa para dar para alguém, eu que vou estar dando, não vai ser você. Mas, olha que interessante a mãe educando a filha, né? Você pode aprender a fazer coisas úteis. Aprenda a fazer enxovalzinhos, a costurar, né? Aí você vai poder fazer algo das suas mãos para doar de seu para eles, né? E elas eram ricas, né? Dá a entender que elas eram muito, mas muito ricas mesmo. E ela era filha única, ou seja, ela era herdeira de tudo, né? E aí o espírito fala assim: por que ela vai, né? Por que ela vai sozinha? Para se disfarçar e não ofender. Por que ela leva a filha junto? Para ensinar para a filha os valores cristãos. E ela ensina pelo exemplo. Interessante, né? Educar pelo exemplo. Né? E ali é um caso de uma mãe com a filha, mas existe esse caso também do processo espiritual. Às vezes eu tô com um obsessor brabo aqui me perseguindo,
né? E esse obsessor vai ver minha prática. Não a minha perfeição, que não existe, né? Eu não vou enganar o cara que me vê o tempo todo, né? O obsessor, né? Se é que tem um obsessor. Né? Mas assim, né? Se a gente quer modificar uma perseguição espiritual, a nossa prática fala muito. Porque o companheiro espiritual vai ver, ó, o Marcelo é difícil mesmo, ele tá cheio de problema. Mas ele tem tentado. Né? A hora que o Marcelo não tá falando bobagem, que o Marcelo tá fazendo besteira, que ele não tá brigando com os outros, que ele não tá sendo chato, ele tá fazendo uma caridade, ele tá querendo ser bom. Porque quando ele vai lá querer ser bom, ele tenta ser bom. Né? Ele não é perfeito, não, porque ele pisa na jaca uma vez atrás da outra. Isso nos dá autoridade espiritual. Porque o crescimento espiritual ele nasce do nosso esforço no bem, que é a questão do samaritano aqui. O samaritano não tinha pressa, porque ele não era religioso, né? Ele não tinha valores espirituais profundos, mas ele tinha o quê? Um burrinho para colocar o cara no burro e levar. Ele tinha dinheiro no bolso para pagar o médico lá, para pagar o estalajadeiro lá para cuidar do moço. É o que era esperado dele. Que ele desse aquilo que ele tinha. E ele tinha que dar para Jesus ou para alguém? Não, ele tinha que dar para quem precisava. E esse talvez seja o maior exemplo dessa parábola aqui, dessa história que Jesus nos conta. Nós somos chamados a agir com aquilo que temos no momento que a situação acontece. Então, faz uma prece, né? Às vezes fazer caridade é não falar mal, é não criticar. Porque a crítica muitas vezes é azeda, é amarga, é dolorosa, é ácida. Né? O Liel me fala que uma das coisas que a gente tem que aprender a vencer dentro da nossa intimidade, que é um dos sinais que mais nos atrapalha a evoluir, é uma coisa que muitas vezes a gente não dá atenção, chama-se ironia. Né? Segundo ele, como é que fala assim, vamos dizer, como é que seria a palavra? A etiqueta dos espíritos de luz, né? A etiqueta nos mundos superiores, a gente fala assim, a etiqueta dos planos espirituais, né? Nos ensina que a ironia é característica do espírito desequilibrado. Porque os espíritos não são irônicos. Nunca. Jesus não era irônico. Né? Interessante, né? Porque a ironia pressupõe falta de empatia. Quanto mais irônico, menos empático. Né? Né? É interessante, né? E aí ele fala pra gente também outra questão, né? Que eu gosto também de falar muito. Ele fala assim, ó, culpa é sinal de imaturidade espiritual. Se você se prende demais nas culpas e você culpa demais os outros pelos seus problemas, é um sinal que você precisa trabalhar maturidade espiritual. Porque os espíritos superiores, os espíritos que buscam Cristo, eles sabem que não existe culpa, existe responsabilidade. Eles lidam com isso de maneira diferente. Né? Então não fugir da culpa, gente. Não precisa de ter culpa, não. Né? Somos responsáveis pelas nossas escolhas. Mas a culpa é negativa. A culpa dói. Ficar culpando os outros é pior ainda, né? Porque às vezes eu não culpo a mim mesmo, eu culpo meu irmão, meu filho, meu amigo, minha casa, meu emprego, meu chefe, meu patrão. Culpa a Deus, o Jesus, os espíritos, né? Ah, mas não deu certo, porque o Lucas não veio aqui resolver meu problema. O Lucas tem que resolver o meu problema? Não. Né? Já me ajuda muito, né? Muito mais do que eu imagino até, né? Só dele me aturar esses últimos milênios aí que ele me atura, né? Só amigo espiritual é pra isso mesmo, né? Ele tá fazendo uma obrigação dele, tô brincando, né, gente? Né? A espiritualidade amiga cuida da gente com muito amor. Né? Se a gente for parar pra agradecer, a gente fica centenas de anos agradecendo, porque eles fazem por nós. A gente nem imagina o que eles fazem por nós, de tão bom, né? E assim é Jesus, que está trabalhando pela humanidade inteira agora. Então nós estamos batendo papo que Jesus está trabalhando. Jesus está agindo. Quando nós estamos com medo disso, daquilo outro, Jesus mantém o planeta nas mãos. Né? Como diz o Emmanuel, né? Não nos esqueçamos jamais, o Emmanuel fala, né? Que os destinos da Terra estão nas mãos misericordiosas do Cristo. E somente Ele tem o controle e o poder de decidir as questões referentes ao nosso mundo. Homens vêm e vão, poderes se levantam e caem, ideias, filosofias, religiões, crenças, mas tudo pertence ao Cristo. Porque nós, os seres humanos, os seres espiritualmente ainda jovens, né, nos movimentamos dentro de um espaço definido por Jesus. Nós temos uma margem de manobra, como se diz. Mas quem controla mesmo o negócio é o Cristo. Tá? Então está tudo no lugar que devia estar. Claro que nós podemos, né, a gente pode fazer, piorar ou melhorar o ambiente, vai depender da gente. Mas no geral, o mundo está na mão de Jesus. Então nós vamos confiar nele. Tá, meus amigos? O Matheus até rende de mim, né, Matheus? Gente,
né, o nosso tempo aqui, pelo que eu estou vendo aqui, nós temos mais 1 ou 2 minutos, né? Então queria agradecer muito aí, né, aqueles companheiros que nos acompanharam. Lembrar que domingo nós temos nosso estudo do Apocalipse. Nós tomamos o capítulo 18 do Apocalipse. Apocalipse é bom, né? Daqui a pouco a gente acaba, né? E estou fechando minha Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui é muito especial, sabe? Essa Bíblia aqui tá velhinha, né? Essa Bíblia aqui é o seu Lucas que me fez comprar quando era criança. Então a história até muito legal, né? O Lucas falou assim: nós temos que estudar a Bíblia. Aí lá em casa não tinha Bíblia. Mentira, tinha uma Bíblia velha lá, toda apagada. Aí eu tava fazendo catecismo na igreja católica, já tem uns 6 anos, 7 anos, tava fazendo catecismo. Mais ou menos 6, 7 anos. E o Lucas ligou pra mim: você precisa arrumar uma Bíblia. E aí, né, eu virei pra minha mãe, né, isso foi eu, tá? Não foi o Lucas que mandou, não. Virei pra minha mãe e falei: mãe, a professora da catecismo mandou comprar uma Bíblia. Falou que eu preciso ter uma Bíblia. Né? Mentira, eu falei mentira. Né? Mas o Lucas mandou, fui eu que falei. Tá? Ele falou que eu precisava de uma Bíblia. Aí nós fomos lá comprar, lembro, na loja lá, na papelaria. Aí eu lembro lá, fui comprar, né, de mãozinha dada com a minha mãe, né? Aí eu cheguei lá olhando aquele tanto de Bíblia. Aí minha mãe falou: não sei qual. Aí o Lucas falou: pega essa aí, que essa aí é boa. Essa aqui, ó. Velhinha, toda rasgada, né? Toda cheia de história. Né? Essa aqui, quando eu era menino, né? Aí o moço chegou na minha casa, né? O seu Lucas, né? Quando eu era criança, minha mãe ia trabalhar de tarde, eu ficava em casa, né? Era comum naquela época, hoje é absurdo. Naquela época eu ficava brincando lá, vendo desenho, sessão da tarde. Aí o Lucas ligou pra mim: nós vamos estudar a Bíblia. Aí eu falei: mas a partir de onde? Abre aqui, ó, Gênesis capítulo 1. E lá fomos nós estudar, ó, tem as marquinhas aqui até hoje, aqui, ó, né, dos textos que a gente falava, dos dias que a gente marcava, aqui os textos que ele pedia para mim poder estudar, coisa velha, antiga, né, já tá velha, rasgada, toda desmeselada, né, mas aqui tem história, tem amor, né, e eu tô dividindo isso com vocês aí só para, né, lembrar, a gente tem que ser grato à espiritualidade, né, e é assim, o Evangelho nos ensina, né? Nós vamos seguindo, né? Nós vamos chegar nos Atos dos Apóstolos, se Deus quiser, tá, amigo? Tá, Wander? Amigos, né? Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento, né? A minha tá toda desmanchando, nossa senhora. Vamos elevar o pensamento a Jesus, né? Fazer um momento de prece, de radiação, né? Pedir pela nossa companheira, né? Que o filho dela foi para a parte espiritual, né? Vamos enviar luz e amor para ela, né? Que ela e o filho dela possam ser abençoados, envolvidos, assim como todos nós, porque sabemos, né, que grande é a dor, mas a esperança vem junto. Senhor Jesus, abençoa cada um de nós, permite que possamos receber de Ti esperança, fé, caridade, oportunidade. Fica conosco, divino amigo, na caminhada, envolve esse coração de mãe e seu filho, como tantos outros corações, que na saudade e na dor Te buscam. Fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite. Muito obrigado. Desculpa qualquer bobagem aí, né? E até domingo, se Deus quiser.